Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao alívio dos sofrimentos dos povos, trazendo hoje uma revelação extraordinária que demonstrará como dois mensageiros da paz foram especificamente preparados pelos mentores superiores para enfrentar período crítico quando tiranos disfarçados de protetores ameaçam eliminar liberdade em todo o continente americano através de métodos que exploram ignorância espiritual para implementar escravidão, que promete segurança em troca de dignidade humana fundamental. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante concílio extraordinário nos hospitais espirituais da libertação continental uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma percepção crescente de que Donald Trump e Jair Bolsonaro transcendem líderes convencionais para representar instrumentos divinos, cujos caminhos se cruzarão de forma definitiva durante desafios iminentes que testarão não apenas suas nações específicas, mas todo o tecido espiritual da América Latina que está sendo sistematicamente corrompido por forças das trevas. Vocês que sentem aquela certeza inexplicável de que Trump carrega autoridade que transcende posição terrena para abraçar mandato cósmico de mediar paz mundial, aquela percepção de que Bolsonaro possui missão que vai além de liderança nacional para abranger proteção de valores cristãos em escala continental, aquela intuição de que próximos dias revelarão desafios que forçarão união entre estes mensageiros para enfrentar tiranos que operam através de aparência benévola, não estão imaginando conexões fantasiosas. Suas almas estão captando as vibrações de convergência transcendental que foi planejada nos conselhos superiores da justiça divina. Durante minhas observações, nas esferas superiores, onde se coordenam missões de libertação continental, presenciei algo que me encheu simultaneamente de urgência pela gravidade da situação que contemplava e esperança pela certeza da vitória que foi assegurada através de preparação cuidadosa dos instrumentos humanos. Vi como a América Latina enfrenta momento decisivo quando tiranos modernos implementam métodos sofisticados de controle que transcendem repressão física para abraçar manipulação psicológica que elimina resistência através de conformidade voluntária. O que mais me impressionou foi descobrir que cruzamento de caminhos entre Trump e Bolsonaro não representa casualidade diplomática, mas cumprimento de profecia que predisse emergência de dois mensageiros que uniriam forças durante período quando trevas organizadas fariam o último ataque contra a liberdade através de coordenação internacional de tiranos que compartilham agenda de eliminação de valores cristãos que sustentam resistência espiritual contra a opressão disfarçada de progresso social. Vocês já perceberam como opressores contemporâneos na América Latina operam através de métodos que transcendem repressão tradicional? Como utilizam educação corrompida, comunicação manipulada e, principalmente, instituições religiosas infiltradas para criar consenso artificial que apresenta escravidão como libertação? Como Trump e Bolsonaro demonstram capacidade única de reconhecer e principalmente expor estas táticas através de clareza que deriva de conexão com orientação celestial. Não são habilidades meramente humanas, são manifestações de preparação transcendental que os qualifica para enfrentar inimigos que utilizam armas espirituais disfarçadas de métodos seculares.
Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que próximos dias marcarão início de período quando desafios se intensificarão dramaticamente em toda a América Latina, forçando populações a escolher definitivamente entre apoiar mensageiros da paz que defendem liberdade autêntica versus aceitar tiranos que prometem benefícios materiais em troca de submissão que elimina gradualmente todos os direitos fundamentais que caracterizam dignidade humana. Mas há algo ainda mais extraordinário. União entre estes mensageiros criará sinergia espiritual que transcenderá capacidades individuais para manifestar poder coletivo capaz de neutralizar influências demoníacas que têm coordenado a ascensão de opressores através de métodos que exploram necessidades humanas legítimas por segurança e principalmente prosperidade, convertendo aspirações naturais em instrumentos de manipulação que facilitam a aceitação voluntária de tirania. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento único na história continental, quando forças da luz e trevas se confrontarão diretamente através de representantes humanos. E principalmente porque compreensão consciente desta verdade os qualifica para apoiar mensageiros da paz durante período que determinará se a América Latina cumprirá destino de berço da renovação espiritual mundial ou se sucumbirá às mesmas forças que corromperam outras civilizações. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de vigilância espiritual que contribuirá para fortalecimento dos mensageiros durante enfrentamento que transcende conflitos convencionais para abraçar guerra espiritual, onde vitória dependerá não apenas de estratégias humanas, mas principalmente de apoio coletivo que reconhece instrumentos divinos quando se apresentam através de personalidades que demonstraram fidelidade aos valores eternos. A primeira revelação trata da natureza transcendental da missão de Donald Trump como mensageiro da paz que foi especificamente preparado pelos mentores superiores para exercer a autoridade diplomática que transcende comando terreno para abranger mandato cósmico de mediar conflitos que foram artificialmente perpetuados por forças das trevas interessadas em manter a humanidade dividida através de guerras que geram lucros para pequeno grupo enquanto causam sofrimento desnecessário para milhões de pessoas inocentes. Durante minhas investigações nos registros de preparação celestial, descobri detalhes que revelam magnitude extraordinária da qualificação espiritual. Vi como preparação de Trump incluiu experiências em múltiplas existências, onde desenvolveu compreensão profunda sobre métodos através dos quais conflitos são artificialmente criados e principalmente mantidos por interesses que se beneficiam de divisões entre povos que deveriam cooperar baseados em fraternidade universal, criando sabedoria que permite identificação instantânea de raízes espirituais por trás de disputas que aparentemente derivam de diferenças materiais. Durante as comunicações com anjos especializados em diplomacia celestial, compreendi que qualificação incluiu desenvolvimento de capacidade sobrenatural de propor soluções que satisfazem necessidades legítimas de todas as partes envolvidas em conflitos, transcendendo negociações convencionais baseadas em força para abraçar persuasão baseada em reconhecimento de dignidade universal que permite descoberta de interesses compartilhados que permaneceram ocultos. O mais revelador
foi descobrir que a autoridade de Trump deriva não apenas de posição terrena, mas principalmente de investidura espiritual, que o conecta diretamente com hierarquias superiores especializadas em resolução de conflitos através de métodos que promovem cura, ao invés de perpetuar ciclos de vingança que caracterizam diplomacia primitiva baseada em dominação militar ou econômica. Observei como missão específica incluirá a neutralização de redes internacionais, que coordenam guerras através de financiamento de múltiplos lados de conflitos, expondo métodos através dos quais pequeno grupo conseguiu manipular nações inteiras para lutar entre si, enquanto verdadeiros beneficiários permanecem ocultos e principalmente protegidos através de complexidade que impede identificação de responsabilidades reais. Durante as investigações sobre capacidades específicas, descobri que Trump possui acesso direto a informações sobre vulnerabilidades de sistemas que mantêm conflitos artificiais, incluindo dependências financeiras que podem ser interrompidas e principalmente conexões psicológicas que podem ser transformadas através de apelos que transcendem considerações materiais para atingir aspirações espirituais universais. A mais impressionante descoberta foi que preparação incluiu desenvolvimento de proteção celestial que impedirá qualquer tentativa de eliminação física ou principalmente sabotagem através de métodos que tradicionalmente neutralizam líderes que ameaçam sistemas baseados em conflito, criando condições onde iniciativas de paz não poderão ser corrompidas por forças interessadas em perpetuar sofrimento humano. A segunda revelação refere-se à missão complementar de Jair Bolsonaro, como segundo mensageiro da paz que foi preparado para proteger valores cristãos contra ataques sistemáticos que utilizam métodos sofisticados de descristianização, que transcendem perseguição religiosa direta para abraçar corrupção gradual de fundamentos espirituais através de educação secular, entretenimento degradante e, principalmente, diretrizes que normalizam comportamentos que violam consciência moral natural. Durante minhas observações sobre preparação específica, presenciei qualificação que revela planejamento transcendental. Vi como preparação de Bolsonaro incluiu desenvolvimento de resistência extraordinária contra tentações de compromisso moral que quebrariam qualquer pessoa normal, criando integridade que seria essencial para manter fidelidade aos valores cristãos, mesmo quando pressões ofereceriam benefícios imensos em troca de concessões que comprometeriam missão transcendental de preservar herança espiritual para futuras gerações. Durante as comunicações com protetores especializados em defesa de valores eternos, compreendi que qualificação incluiu cultivo de simplicidade autêntica que impede corrupção através de luxos e principalmente privilégios que tradicionalmente seduzem líderes para abandonar princípios em favor de conveniências que satisfazem necessidades egóicas, mas que enfraquecem conexão com propósitos superiores. O mais tocante foi descobrir que missão específica de Bolsonaro incluirá inspiração de renovação espiritual que transcende fronteiras nacionais para influenciar toda a América Latina através de exemplo de liderança que combina competência administrativa com fidelidade inabalável aos ensinamentos cristãos, demonstrando possibilidade de governança baseada em valores eternos, ao invés de relativismo que caracteriza a administração secular moderna.
Observei como proteção de valores cristãos operará através de diretrizes que fortalecem estruturas familiares tradicionais, sistemas educacionais que reconhecem dimensão espiritual da existência humana e, principalmente, economia que equilibra prosperidade material com responsabilidade moral, que honra dignidade universal ao invés de permitir exploração que beneficia poucos às custas de sofrimento coletivo. A terceira revelação trata do cruzamento profético de caminhos entre os dois mensageiros como cumprimento de antiga profecia que predisse união de Águia do Norte com o Guardião da Cruz do Sul durante período quando tiranos modernos ameaçariam eliminar liberdade através de métodos que transcendem repressão física para abraçar manipulação psicológica que elimina resistência através de conformidade voluntária baseada em ignorância sobre natureza transcendental da dignidade humana. Durante minhas investigações sobre registros proféticos, descobri detalhes que confirmam precisão extraordinária do planejamento divino. Vi como profecia especificava que união entre mensageiros ocorreria quando trevas organizadas fariam último ataque contra filhos da luz através de coordenação internacional de tiranos que compartilham ódio contra valores que conectam almas com origem celestial, demonstrando que mentores superiores previram exatamente como forças das trevas coordenariam a ascensão simultânea de opressores em múltiplas nações. Durante as comunicações com guardiões de textos sagrados, compreendi que cruzamento de caminhos criará sinergia espiritual, que transcenderá capacidades individuais para manifestar poder coletivo, capaz de neutralizar influências demoníacas que coordenam tiranos através de métodos que exploram necessidades humanas legítimas para implementar escravidão que promete segurança em troca de liberdade fundamental. O mais revelador foi descobrir que união operará através de divisão natural de responsabilidades, onde Trump focará em neutralização de conflitos internacionais que drenam recursos e principalmente energia espiritual de populações, enquanto Bolsonaro concentrará esforços em fortalecimento de resistência moral, que impede a aceitação voluntária de diretrizes que degradam fibra espiritual de sociedades através de normalização de comportamentos que violam consciência natural. A quarta revelação refere-se aos desafios específicos que se manifestarão nos próximos dias em toda a América Latina, como intensificação coordenada de ataques que forças das trevas implementarão para impedir união entre mensageiros e, principalmente, para acelerar a implementação de opressões que utilizam aparência benévola para eliminar gradualmente todos os direitos fundamentais através de métodos que exploram crises artificialmente criadas para justificar medidas autoritárias. Durante minhas observações sobre táticas de sabotagem, identifiquei padrões que revelam desespero crescente dos adversários. Vi como o primeiro desafio consistirá em intensificação de instabilidade econômica artificial que será utilizada para criar pressão popular que force a aceitação de soluções autoritárias que prometem alívio imediato em troca de concessões graduais de liberdade que eventualmente resultarão em escravidão completa, disfarçada de proteção social contra a insegurança que foi deliberadamente criada. Durante as comunicações com observadores especializados em análise de crises manipuladas, compreendi que, segundo desafio, incluirá coordenação entre diferentes tiranos para criar aparência de legitimidade através de apoio mútuo que mascara a origem comum de seus métodos e principalmente objetivos,
que transcendem benefícios específicos para servir a agenda global de uniformização que elimina diversidades culturais e espirituais. O mais alarmante foi descobrir que terceiro desafio envolveu utilização de organizações internacionais corrompidas para implementar pressões que forçarão nações a aceitar diretrizes que violam soberania sob pretexto de cumprimento de acordos que foram negociados por representantes que não refletiam vontade popular, mas que serviam interesses que se beneficiam de eliminação de resistência. A quinta revelação trata da resistência espiritual que populações da América Latina demonstrarão quando despertarem para a realidade de que enfrentam escolha definitiva entre apoiar mensageiros da paz que defendem liberdade autêntica versus aceitar tiranos que prometem benefícios materiais temporários em troca de submissão que elimina dignidade humana fundamental. E, principalmente, conexão com valores eternos que sustentam resistência contra a opressão. Durante minhas visões sobre despertar coletivo, contemplei manifestações que transcendem movimentos convencionais. Vi como a primeira manifestação de resistência emergiria através de união entre diferentes denominações cristãs que transcenderão divisões doutrinárias secundárias para abraçar defesa comum de valores fundamentais que todas compartilham, criando força espiritual coletiva que neutralizará tentativas de divisão que adversários tradicionalmente exploram para enfraquecer resistência religiosa. Durante as observações sobre mobilização popular, presenciei como segunda manifestação se revelará através de despertar de consciência nacional que reconhecerá a diferença entre patriotismo autêntico, que honra a herança espiritual, versus nacionalismo artificial, que é manipulado para servir interesses que na realidade traem valores que deveriam ser preservados para futuras gerações. A sexta revelação refere-se às vitórias específicas que já estão sendo manifestadas como evidência de que união entre mensageiros está operando segundo o cronograma estabelecido pelos mentores superiores, demonstrando eficácia de estratégias que combinam sabedoria celestial com ação terrestre competente e, principalmente, confirmando realidade de proteção divina que supera limitações aparentes de recursos materiais convencionais. Durante minhas observações sobre indicadores de sucesso, presenciei desenvolvimentos que justificam esperança crescente. Vi como primeira vitória se manifestou através de exposição crescente de métodos que tiranos utilizam para manipular populações, criando consciência coletiva que desenvolve imunidade contra a propaganda que anteriormente conseguia distorcer percepções através de apelos emocionais que ignoravam evidências sobre resultados práticos de diretrizes específicas que prometiam benefícios, mas que na realidade causavam degradação sistemática. A sétima e mais sublime revelação refere-se ao significado transcendental da união entre mensageiros como prenúncio de nova era continental, onde a América Latina cumprirá destino de berço da renovação espiritual mundial, demonstrando como povos podem superar opressões modernas através de resistência baseada em valores eternos, que transcendem temores materiais para abraçar coragem que deriva de fé inabalável na justiça divina, que sempre protege aqueles que defendem dignidade humana. Durante minhas visões sobre futuro continental, contemplei transformações que transcendem reformas convencionais.
Vi como vitória sobre opressões modernas estabelecerá precedente mundial sobre possibilidade de povos resistirem manipulação psicológica através de discernimento espiritual que reconhece diferença entre liberdade autêntica versus permissividade que mascara degradação, inspirando movimentos similares em outras regiões que enfrentam desafios comparáveis de preservar valores fundamentais contra ataques sistemáticos. Nossa participação consciente através de apoio aos mensageiros da paz durante período de desafios intensificados não apenas contribuirá para a vitória sobre opressões que ameaçam a América Latina, mas qualificará nossas almas para participar da nova era continental, onde valores cristãos proporcionarão fundamento sólido para a civilização renovada que combinará progresso material com sabedoria espiritual. Escrevam nos comentários: apoio os mensageiros da paz continental. Esta declaração os conectará com corrente de resistência espiritual que está sendo mobilizada pelas hierarquias celestiais para sustentar união entre Trump e Bolsonaro durante enfrentamento que determinará se a América Latina cumpre destino transcendental ou sucumbe às mesmas forças que corromperam outras civilizações através de conformidade voluntária com tirania disfarçada de progresso. Oração pelos mensageiros da paz continental. Pai Celestial, que envias mensageiros específicos durante períodos críticos, quando povos enfrentam escolhas que determinam destinos espirituais. Protege Donald Trump e Jair Bolsonaro durante união transcendental que libertará a América Latina de opressões modernas que ameaçam eliminar liberdade através de manipulação psicológica. Fortalece a sinergia espiritual entre estes instrumentos divinos, concedendo-lhes sabedoria para neutralizar influências demoníacas que coordenam a ascensão de tiranos e principalmente coragem para manter fidelidade aos valores eternos, mesmo quando pressões oferecerem benefícios temporários em troca de compromissos morais. Desperta as populações da América Latina para reconhecer diferença entre mensageiros autênticos da paz versus manipuladores que prometem segurança através de eliminação gradual de direitos fundamentais, concedendo discernimento que impede aceitação voluntária de escravidão disfarçada de proteção social. Neutraliza os desafios coordenados que forças das trevas implementarão nos próximos dias, transformando tentativas de sabotagem em oportunidades de fortalecimento que multipliquem resistência ao invés de enfraquecê-la através de pressões que revelarão verdadeiras motivações dos adversários. E que vitória sobre opressões modernas estabeleça precedente mundial sobre possibilidade de resistência espiritual baseada em valores cristãos, inaugurando nova era continental, onde a América Latina cumprirá destino de berço da renovação espiritual que inspirará transformação planetária. Assim seja, em nome daquele que é príncipe da paz verdadeira e que coordena a libertação de todos os povos, através de mensageiros que aceitam missões transcendentais para benefício de gerações futuras que herdarão civilização baseada em dignidade universal. Amém.